Olá pessoal, tudo bem? Com esse vídeo aqui eu vou estar mostrando um pouquinho mais para vocês de como funciona, né, esses novos relatórios que a gente está encaminhando para vocês aí, os e-mails, né, as telas, enfim. Queria estar fazendo uma apresentação aqui o mais rápido possível, né, mas também um pouco mais técnica, né, para você entender como que funciona isso, né, entender que não é um novo sistema, mas sim informações tiradas do seu sistema e de uma forma mais dinâmica, né? Ou seja, não é aqueles relatórios que você tira lá várias páginas, papel, PDF, joga informações para Excel, cruza informações, né? De repente você não tem todas as informações ao mesmo tempo nos relatórios, né? Apesar de ter diversos relatórios no sistema, pode ser que não tenha um relatório específico que você queira cruzar informações, né? Então a ideia com essa nova ferramenta é trazer os dados do sistema de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais visual, né? Mais intuitiva, né? Para você tomar decisões aí mais embasadas, né? Mais certeiras, né? Analisando de fato os dados da sua oficina, né? Então, como funciona? Tá? Vou falar um pouquinho aqui em relação ao funcionamento do sistema, do relatório, desculpa, para você entender, né, um pouquinho a parte técnica, né, como funciona a parte técnica do relatório. Você vai continuar trabalhando com o seu sistema normalmente, aí, alimentando os dados, igual você já trabalha, e a nossa ferramenta ela vai ter programas, né, que vão estar conectando nesse banco de dados, fazendo backup dessas informações, né, diariamente, até 8 vezes por dia é possível fazer esse backup, e a gente vai jogar numa outra pasta todos esses dados, né, e essa ferramenta de BI conecta nesse banco de dados, conecta nesses dados que foram extraídos do sistema, e aí faz a atualização dos painéis, né? Então você não precisa estar na sua rede local aí para estar acessando esses relatórios. Você vai conseguir acessar de onde você estiver, pode ser do seu celular, tablet ou um computador da sua casa. Você não precisa estar diretamente na empresa ou na rede da empresa para conseguir visualizar essas informações. Essa é uma das grandes vantagens, né, desse tipo de relatório. E a outra vantagem é a parte de segurança, né? Então, no caso aqui, esse que eu estou mostrando para vocês são dados fictícios, são dados manipulados, né? Você vai ver que tem cliente sem nome, vendedor sem nome, produto sem nome, porque são, né, devido à lei aí de proteção de dados, a gente tem que mascarar esses dados aqui porque é um relatório de demonstração. Mas no seu caso aí vai ser, obviamente, com os dados dos seus clientes, né, tudo os nomes reais aí, né, de produto, cliente, enfim, tudo real. E também de forma segura, tá? Então não é porque eu mandei esse link agora para vocês aí desse demonstrativo, vocês conseguem acessar, né, diretamente aí. Mas no caso do relatório do seu específico, ele fica também na nuvem da Microsoft, só que é seguro. Ninguém vai acessar se não tiver o login e senha. Então você vai acessar o link do relatório, ele vai pedir para você o login e senha para você estar acessando essas informações. Então ele fica publicado, né, na nuvem da Microsoft e de forma bastante segura, tá? Não pode só acessa quem tem o login e a senha. Então, pessoal, aqui só lembrando, né, toda a parte de layout, cores, logotipo, formato dos gráficos, a informação que está sendo analisada, fica a critério de cada um, tá? A gente fez aqui um modelo meio que geral aqui com várias análises, né? Mas pode ser que essas análises aqui não atendam a sua necessidade, ou pode ser que tenha análise até demais, você não precisa de tudo isso. Então, assim, a gente vai fazer esse relatório individual para cada cliente que tiver o interesse em estar usando essa ferramenta, tá? Então esse aqui é um demonstrativo, tem diversas análises aqui, e você pode tanto estar adquirindo esse modelo, esse layout, esse tipo de gráfico, exatamente com essas informações, ou, né, a gente vai estar desenvolvendo geralmente bem específico para cada cliente, né? De repente você quer analisar de uma outra forma, ou de um outro grupo de informações que não está aqui, mas, né, a gente vai estar fazendo, analisando aí, desde que tenha lógica e esteja lá no seu banco de dados, a gente vai estar fazendo
esse painel específico para você, né? Inclusive com as suas cores, com a sua paleta de cores, com o seu logotipo no fundo, enfim, todo personalizado, tá? A ideia é personalizar para cada cliente o relatório. Então vamos lá, esse aqui no caso ele foi feito um menu lateral aqui com todas as páginas do relatório. Esse menu permanece em cada uma das páginas para você estar acessando, né, diretamente essas páginas aqui. Logotipo da empresa, qual foi a data, né, qual a última atualização, ou seja, esses dados aqui estão baseados em que dia, né? No caso aqui, como é uma demonstração, esses dados foram atualizados no dia 30/3 às 9h22, mas no seu caso aí vai ter, né, foi atualizado ontem ou hoje ainda, meio-dia, por exemplo, né? Vai ter lá a informação do que dia e horário que aquelas informações estão baseadas, tá? Então nesse caso aqui a gente tem um painel de visão geral, a nível, a gente fala que é nível, né, proprietário, né, dono da empresa, que é aquela pessoa que talvez não queira ver informações totalmente detalhadas, né, mas em sim uma forma geral de como está a empresa. Então foi criado esse painel aqui que dá uma visão geral, onde eu tenho aqui os filtros, né, de ano e mês para eu estar analisando. Então nesse exemplo aqui eu estou analisando março de 2023, qual foi o meu faturamento, né, no caso aqui 129 mil, qual foi o faturamento do mês anterior. Então eu tenho um crescimento aqui no caso de 26, né, 27% praticamente em relação ao mês anterior. Quanto foi esse faturamento, né, desse total aqui, quanto foi de peça, né, foi 99 mil. Em relação ao mês anterior teve um crescimento de 25,25%. Quanto foi de mão de obra, comparando também ao mês anterior. E qual foi o ticket médio, né? Qual é o ticket médio atual, né, comparando ao ticket médio do mês anterior. Então quer dizer que eu tive um aumento aqui de praticamente 11%, né, em março no meu ticket médio. Depois aqui a gente tem a questão da meta, né? No caso aqui nesse exemplo, vou chegar depois numa outra página que a gente tem um relatório de metas, né, com um ponto de equilíbrio, analisando as despesas pagas, né, e a meta mensal baseado nessas despesas pagas nos últimos 90 dias. Eu vou estar detalhando isso aqui num outro gráfico, numa outra página. Mas no caso aqui, a meta desse mês, quanto era e quanto foi, né, batida essa meta, né, em relação ao mês anterior. Então ó, o faturamento foi 129, a meta era 129, né, no caso aqui tem uma diferença pouco e a meta foi batida. Olhando aqui embaixo, eu estou com 100,08 da meta batida, no caso do mês de março. Se eu olhar aqui, por exemplo, fevereiro, olha lá, fevereiro a minha meta não foi batida, ela teve 98,87% de meta. Tá? Então você vê que ele fica totalmente dinâmico, tá? Mês a mês, né? E ano a ano você vai conseguindo analisar aqui como está o faturamento perante as metas, né? No caso aqui o ponto de equilíbrio diário no mês de março era 5.638, eu tive uma diminuição em relação ao ponto de equilíbrio do mês anterior. O atingimento da minha meta em relação ao mês anterior, quantos dias úteis tiveram no mês, quantos dias úteis tiveram no mês anterior, tá? Essa questão de dias úteis aqui, do mês, atingimento, vou estar mostrando todo num outro gráfico lá de ponto de equilíbrio. Aqui esse exemplo aqui foi desenvolvido especificamente para um cliente, né, e ele pediu esse painel aqui para ter o gerente lá tem uma visão mais ampla aqui, né, no dia a dia. Eles acompanham bastante essa parte de metas aqui, ponto de equilíbrio, então foi feito esse painel específico aqui para ele estar analisando, tá? É uma empresa diesel, né, truck, então o gerente não está sempre lá, o proprietário também, então ele gosta de estar analisando esse painel aqui e analisando, né, uma forma mais ampla aí as informações. Mas vamos lá. Depois, nessa próxima página aqui, a gente tem um overview que a gente fala, né, ou seja, uma informação de um modo amplo, né, geral aqui de toda a oficina, né. No caso aqui eu não estou filtrando nenhum ano, nenhum mês, nenhuma peça ou nenhum cliente. Então ele está me dando o faturamento geral aqui de tudo que eu tenho de informação no banco de dados. Qual é esse faturamento? Então olhando aqui em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, então ele está, né, eu consigo entender aqui que está vindo numa crescente o meu faturamento. Ó, em 2021, em 2020 eu tive uma média de 787 passagens, né?
Já em 21 eu tive uma média de 852 passagens, já em 2022 já subi para 903. O total de faturamento também é 1.206.000, o ano passado, o ano 2021, né, o ano anterior, teve uma leve queda, né? Então aqui você consegue analisar de uma forma bem geral, uma forma geral e detalhada aqui de cada ano, né, de cada período, ou enfim, ó, quantas ordens de serviço tiveram, né, qual o valor total líquido, qual o custo, né, olhando os custos dos cadastros, né, de peça, mão de obra, quanto foi de custo, quanto representou esse custo, né, do meu faturamento, qual foi o lucro, né, o lucro bruto que a gente fala, que seria o custo dos itens, né, perante ao valor de venda, qual foi a minha média, né, de margem de lucro, e aqui também a evolução dos custos, né, quanto foi os custos. Aqui eu consigo estar mostrando, no caso desse exemplo aqui, eu estou destacando também quanto foi garantia, quanto foi brindes, né, para os clientes, qual foi o meu custo total, o meu lucro, né, qual foi a margem de lucro e o valor de lucro ano a ano. E se eu vier aqui nesses íconezinhos aqui do gráfico, eu consigo descer esse nível, né, mês a mês, ó, 2019, 2020, eu consigo estar analisando, né, qual foi o comportamento do meu faturamento. Eu vejo que de 2021 para frente ele começou numa crescente, né, e aí eu vou passando aqui mês a mês, consigo estar analisando, parando o mouse em cima de cada mês, qual foi os números daquele mês específico. No caso aqui de novembro de 2022, quantas passagens tiveram, qual foi a média diária, né, de ordem de serviço, qual foi o valor de peça, qual foi o valor de mão de obra e o valor total de cada um dos meses, tá? Eu também posso filtrar aqui em cima. Se eu colocar aqui o ano, por exemplo, de 2022, aí todo o relatório aqui vai se comportar com informações de 2022, ou seja, aqui vai ter só o gráfico de 2022, quanto teve de passagens. Aí eu posso descer o nível aqui, vai vir só os meses de 2022, ó. Então vou analisando aqui mês a mês, só de 2022. Mesma coisa com custo, né? Posso estar analisando aqui só os custos de 2022, mês a mês, quanto foi cada mês, quanto representou, e o lucro também, tá? Aqui embaixo eu tenho um comparativo, né, do mês atual, em quantidade de ordens de serviço. No caso aqui a gente está analisando quantidade de OS versus a quantidade de OS do ano anterior. Então eu estou olhando aqui para 2022, ele está comparando aqui quantidade de OS de 2021 com 2022. Então onde é azul aqui é o meu ano atual e onde é vermelho é o meu ano anterior. Então, por exemplo, aqui eu vejo que maio de 2022 foi totalmente superior a maio do ano passado, mas aqui em julho do ano passado foi melhor do que julho desse ano, e assim vai, né, mês por mês, analisando aqui o comportamento da quantidade de OS. Isso aqui pode ser feito com quantidade de OS, com valor de OS, com vendedor, enfim, toda essa comparação vai de acordo com o que cada um quer fazer, analisar, né? Aqui no caso a representação, quanto representa o faturamento de peça e quanto representa o faturamento de mão de obra. Nesse caso aqui 75% foi peça, 25% foi mão de obra. A evolução do ticket médio, né, qual foi o ticket médio do ano de 2022. Então o ticket médio foi 1.335 e assim vai, tá? Posso estar olhando aqui também detalhes dessas ordens de serviço. Então aqui a gente já começa a enxergar bastante detalhes, né? Não só uma visão geral, mas mais detalhada, né? A evolução aqui de peça e mão de obra, a gente vê que elas andam meio que juntos, né? O faturamento de peça e mão de obra, mês a mês. Dessas ordens de serviço, vamos voltar aqui de novo, 2022. Olha lá. Agora estou olhando só 2022, então vamos lá, peças e mão de obra, qual foi o comportamento aqui do faturamento, né? Dentro de 2022, quanto foi as ordens de serviço por tipo de pagamento. Então no caso aqui boleto foi o maior tipo de pagamento. As montadoras, né, se você tiver lá o cadastro certinho de montadora, modelo, né, a gente consegue mostrar aqui quais são as montadoras que estão tendo mais ordem de serviço, mais procura, né, de repente para você fazer uma campanha de marketing, né, enfim.
As ordens de serviço por vendedor, qual foi o vendedor que mais teve faturamento, né? Enfim, se você tiver a parte de comissões aí, metas, né? Dá para fazer um comparativo aqui com quanto cada vendedor faturou. Ticket médio do ano de 2022. Aí dentro de cada um desses gráficos aqui eu posso enxergar essas informações detalhadas, tá? Eu vou detalhar um pouquinho de cada um aqui, só para vocês entenderem. Então eu estou olhando aqui que a montadora, no caso aqui está em branco, né? Porque o banco de dados não tinha todas as montadoras preenchidas, mas de repente aqui pode ser o nome de uma montadora. Então vem aqui, eu quero detalhar esses dados, aí ele vai mudar para cá, para uma próxima página, e vai me dar o detalhe, ó. Bom, o seu faturamento aqui, a melhor montadora, no caso aqui está em branco, né? Mas no seu caso aí, se tiver tudo certinho, vai aparecer a montadora aqui. Quantas ordens de serviço tiveram, qual foi o faturamento líquido dessa montadora, qual foi o custo, né, das ordens de serviço olhando para essa montadora, qual foi o lucro das ordens de serviço olhando só para as ordens de serviço dessa montadora, a margem de lucro, né, você pode estar analisando aqui qual montadora dá mais lucro ou qual montadora dá menos lucro. No caso aqui, a Komatsu foi a que me deu uma margem menor de lucro, né? Enfim, pode estar analisando lá. Caio, Induscar, a margem foi negativa. Então, baseado nos seus dados, a gente consegue estar analisando aqui cada uma dessas montadoras, né? Eu quero olhar a Ford. Bom, a Ford foi a segunda melhor montadora. Dentro da Ford, quais foram, né, os modelos, ó, que eu tive faturamento? Então vai estar mostrando aqui para mim só os faturamentos da Ford. Se eu clicar aqui, vai responder só para números da Ford, tá? Ou eu posso filtrar aqui, ó, uma montadora específica. Eu quero saber o faturamento da montadora aqueles, que no caso aqui eu não tenho. Mas enfim, é bem interessante essa análise, tá? Para conseguir estar visualizando aí as suas ordens de serviço por montadora e por modelo. Mesma coisa por vendedor, tá? Não vou ficar detalhando um por um aqui, mas mesma coisa. Ó, eu quero saber os detalhes dos meus vendedores, ok? Então o vendedor X, no seu caso vai ter o nome dos vendedores aqui, quantas ordens de serviço tiveram, qual foi o faturamento desse vendedor, quanto foi peça, quanto foi mão de obra, né? Todo detalhado por vendedor. Aí também é possível a gente analisar essas ordens de serviço dentro de uma matriz, né? O que seria uma matriz? Como se fosse um Excel, né? Se eu estiver olhando aqui 2022, ó, ele vai estar me dando aqui o valor líquido de faturamento, comparando com o período anterior. Então eu tive uma variação aqui de 17%, melhorou, né? No caso 17% em relação ao período anterior. Quantas ordens de serviço tiveram, quantas ordens tiveram, né, no período anterior, e a variação de OS. Então a gente vê aqui que a variação em valor foi maior do que a variação em quantidade de OS, ou seja, o meu ticket médio subiu, né? E eu posso estar olhando aqui também mês a mês, né? Estou dentro de 2022, aí eu vou olhando mês a mês. Bom, janeiro de 2022 comparando com janeiro de 21, eu tive um aumento de 23%. Aqui praticamente empatou, né, em fevereiro. Março já foi melhor, abril já não foi bom. Esse mês eu tive 68 e em abril do ano passado foi 81, então caiu 15%. E aqui a mesma coisa com as quantidades de OS, né? É uma análise bem interessante. Eu posso estar também visualizando só de um determinado cliente, só de um determinado ano, só de um determinado vendedor. Então vai estar disponível aqui para você fazer, né, todos os filtros aqui que você quiser, ou somente peça, ou somente mão de obra, ou, né, peça junto com mão de obra. Então fica bem interessante essa análise aqui, tá? Depois aqui a gente vai ter um detalhamento aqui, né, de peça e mão de obra, qual foi o faturamento de peça e de mão de obra. Então posso selecionar aqui só peça, então vai mostrar aqui o faturamento de cada uma dessas peças, agrupando aqui da maior para menor, né? E qual o faturamento aqui em reais, cada uma das peças, e aqui em reais com a representação gráfica aqui de barras, né? Ou só peça, ou só mão de obra, vai estar mostrando aqui também. Aqui é o ponto de equilíbrio, é onde eu estava falando lá naquele primeiro painel, que são em relação às metas, né? No caso aqui desse cliente foi solicitado para fazer um cálculo aqui do ponto de equilíbrio baseado nas despesas, né, dos últimos 90 dias, comparando trazendo esse ponto de equilíbrio para o mês atual, ou seja,
Quando eu estou olhando aqui, por exemplo, em janeiro de 2023, ele pega tudo que foi pago nos últimos 90 dias, né, de janeiro para trás, ele soma tudo que foi baixado do contas a pagar nos últimos 90 dias, ele encontra quantos dias úteis tiveram nos últimos 90 dias e me dá um ponto de equilíbrio diário, né? Então, para mim cobrir minhas despesas, eu tenho que faturar pelo menos 5.600, né, por dia, no caso quando eu estou em janeiro, olhando para janeiro. Aí a gente pega quantos dias úteis tem nesse mês atual e me calcula a meta. Então esse mês atual você tem que vender pelo menos 124 mil. E aí ele vai fazendo o acúmulo aqui diário, né? Dia por dia, quanto foi o faturamento. No caso aqui no dia 3 foi 5.021, não cheguei nos 5.600, então só atingi 88% da minha meta. Já no dia 4 eu já passei da meta, né? Eu vendi 7.178, então foi 126% da minha meta. E assim ele vai dia por dia, né? Monitorando aqui quanto foi o faturamento e a meta. E aqui do lado ele vai fazendo a evolução, né? Dia por dia, o acumulado aqui do mês, para eu entender que dia que foi que eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Nesse caso aqui foi bem no último dia, então ficou em cima da meta, né? Apesar de eu ter batido a meta aqui de 103%, em 103% eu atingi essa meta no último dia do mês, né? Já em fevereiro não consegui atingir a meta. Minha meta era 103.410, eu vendi 102.239, ou seja, 98,87% da minha meta. Então, né, não deu também. Vamos pegar aqui talvez um mês que tenha. Aqui, ó. Já nesse mês também foi bem em cima março, acho que era o que eu estava vendo, né? Desculpa. Vamos olhar aqui em 2022, por exemplo, em maio de 2022. Então, ó, aqui já foi atingido em 110%, ou seja, em maio de 2022, quando eu olhar aqui, eu atingi o meu ponto de equilíbrio no dia 27 do mês de maio, né? A partir do dia 27 eu já estou acima do ponto de equilíbrio. Então, aqui, como eu disse, né, foi feito de acordo com o cálculo desse cliente específico, mas o seu pode ser diferente, você quer analisar de uma outra forma, né, desde que existam os dados dentro do banco, a gente consegue fazer mostrar isso, né, na tela aqui, como a gente está mostrando esse daqui também. Aí depois a gente tem aqui a parte de comissões, ou seja, os apontamentos, né, de cada mecânico, quanto cada mecânico foi apontado nas peças e serviços, né, das ordens de serviço. Então a gente soma aqui uma comissão total. Deixa eu pegar um período específico aqui, ó. Por exemplo, 2022. A comissão total foi 128 mil, em média foi 3,6% de comissão. A comissão de serviços foi 53.398, a comissão de peça foi 74.648, os valores médios aqui de percentual de comissão. E aí eu vou classificando aqui cada vendedor, né? Tanto pela comissão total, quanto pela comissão só de peça, de mão de obra, quanto só comissão de peça. Então o seu caso pode ser diferente, você só paga comissão, por exemplo, no seu caso pode ser só comissão por peça, pode ser um outro caso que só paga comissão em cima de serviço. Então a página aqui vai ficar de acordo com a sua forma de comissionamento, tá? Então se eu olhar aqui esse vendedor específico aqui, o restante do gráfico vai responder somente para esse vendedor. Então esse vendedor teve 112.278 de comissão total. Desses 112, 43 foi de peça, R$43, e 11.278, desculpa, de comissão. 11.235 foi comissão sobre serviço, 43 foi comissão sobre peça, tá? Depois, se eu quiser detalhar essas comissões, eu posso clicar aqui e trazer detalhadamente, vendedor por vendedor, quanto teve de apontamento, quanto foi de peça, quanto foi de serviço, qual foi a comissão de peça, qual foi a comissão de mão de obra e o total de comissão. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para o vendedor X aqui, né, no caso de vocês vai aparecer o nome dele, eu estou olhando para esse vendedor em 2022, então ele está aqui, ó, mês a mês de 2022. Ele vai vir aqui separar para mim, mês a mês de 2022, qual foi o comissionamento. Deixa eu só organizar aqui por mês. Aqui, ó, 2022 de janeiro, quanto ele teve de apontamento, quanto foi de peça, quanto foi de mão de obra, né, desculpa, comissão de peças e comissão de mão de obra. Então a gente vê que esse vendedor aqui é um vendedor que tem
praticamente só a comissão de peça. Eu posso ter um outro vendedor que só tem a comissão de mão de obra. Então você vai analisando aqui vendedor por vendedor, tá? É bem interessante aqui esse gráfico. Depois a gente tem aqui como fazer por exemplo, uma decomposição do seu faturamento. Você pode escolher, né, como você quer enxergar esse faturamento seu, né? Quer enxergar por cliente, eu quero enxergar por montadora. O relatório ele vai se comportando, né, vai decompondo, vamos dizer assim, esse faturamento de acordo com o filtro que você quiser, né, selecionar aqui, ó. Por exemplo, o meu faturamento foi 3.600. Aí eu quero enxergar como esse 3.600 foi representado por cliente, por exemplo. Então eu clico aqui, ele vai me trazer, ó, o cliente tal, vai ter o nome do cliente aqui, quanto foi o faturamento dele, e assim ele vai cliente por cliente, ó, quanto foi a representação de cada um desses clientes, né? Aí dentro de cada cliente eu posso estar enxergando, bom, agora eu já decompus aqui o meu faturamento por cliente. Eu entendi que o meu cliente fulano de tal aqui foi o melhor. Agora eu quero quebrar isso por exemplo, por produto. Qual foi os produtos que mais venderam? Então vai para esse cliente aqui, o produto que eu mais vendi foi esse, depois foi esse. Aí ele vai decompondo aqui, né, todo o faturamento para cada um dos filtros que você colocar aqui, né? Por exemplo, agora eu quero entender isso aqui por montadora. Montadora, no caso aqui, no meu caso tá em branco, né? Mas no seu caso vai ter lá todas as montadoras e todos os modelos. Então eu vou enxergando o meu faturamento, como que ele se comportou diante desses filtros. E esses filtros aqui você que escolhe, tá? Qual que a gente vai colocar? Aqui foi colocado cliente, produto, montador e modelo, mas pode ser cliente, produto, vendedor, por exemplo, né? Ou somente produto ou somente serviço. Dá para você fazer toda a decomposição do seu faturamento para você enxergar melhor, né, a representação de todos esses números aqui perante os filtros que você desejar, tá? Depois tem um outro gráfico aqui de share que a gente fala, né, que seria positivação, cobertura, né, do seu cadastro de cliente ou do seu cadastro de peças e mão de obra. Então eu estou olhando aqui que eu tenho 1.531 clientes ativos e eu atendi da minha carteira 1.369, mas eu posso estar querendo olhar aqui só, por exemplo, 2022. Então eu filtro aqui. Bom, em 2022, dos meus 1.531 clientes ativos, eu atingi 625. Posso estar analisando quem são esses clientes, ó, quem são os top 10 dos clientes que eu atendi em 2022, quanto que cada um comprou, né, quanto cada um representa aqui de faturamento. Posso estar analisando por que eu não estou atendendo os outros clientes, né, quem são os outros clientes. Aí, como eu disse, pode ser né, a análise da sua necessidade, né. No caso aqui está uma forma bem geral, né, quanto que eu atingi de clientes, mas eu posso estar descobrindo aqui quem são esses clientes que não foram atendidos, né. No caso está os top 10 aqui, mas eu poderia ter quem são os clientes que não foram atendidos. Aí você pode estar buscando o porquê que esse cliente não foi atendido, ou qual foi a última vez que esse cliente teve uma ordem de serviço, né. Mesma coisa aqui para os cadastros, né, de peça e mão de obra. Quanto que eu tenho de peças ativas, no caso aqui produtos, 8.294. Eu estou vendendo, né, no caso de 2022 aqui, e eu vendi somente 2.154 itens da minha carteira de 8.200. Então pode ser que eu tenha produtos aqui que eu tenho que inativar, produtos que eu preciso analisar o porquê que ele está fazendo parte ainda da carteira, mas eu não estou vendendo ele. Se eu tenho estoque desse produto ainda que não está sendo vendido, né? Ou quais foram os melhores produtos que eu vendi, quanto representou cada um desses top 10 aqui de faturamento, né? Enfim, dá para você enxergar, né, de uma forma mais dinâmica aqui a sua carteira de produtos, a sua carteira de clientes, quem você está atendendo, quem você não está atendendo, por que não está sendo atendido, né? Qual foi a última vez que atendeu, ou se eu tenho estoque de produtos que não estão sendo vendidos. Enfim, dá para fazer diversas análises aqui com esses dados, tá? Falando em produto, né, a parte de estoque, a gente fez aqui uma análise pegando o cadastro de produto e os custos, né, lá do cadastro, os grupos dos produtos, os preços de venda, e aqui mostrando, né? Então o meu estoque atual hoje está, né, no caso aqui, em 1.859.000 de custo. Então eu estou com lá 1.800.000 praticamente parado aqui no estoque.
Se eu vender todo esse estoque, eu vou ter um faturamento de 2.900 e uma margem, né, bruta aqui de 1.123. Aí eu posso estar enxergando, quem são esses produtos, né? Quais são os grupos desses produtos do meu estoque que tá parado aí, né? No caso aqui, tem grupo, né? Nessa base de dados aqui, não tem grupo, tem muito produto que não tem grupo, então está em branco. Então, dos produtos que não tem grupo, tem 5.720 quantidades em estoque, representa 752 mil reais, né? No caso aqui desse outro, o segundo produto aqui com mais estoque, bomba injetora, são 62 peças no estoque, né, desse grupo. Isso representa praticamente 300 mil reais aqui de custo. E se eu vender tudo isso, vou ter um faturamento aí de 440 mil. E aqui, né, depois detalhadamente aqui cada um dessas peças, quanto que tem de estoque de cada uma, qual é o custo, qual que é o valor de venda, né? Por exemplo, qual produto que eu tenho mais estoque, ou serviço, né, no caso aqui, para estar analisando. Depois aqui tem uma página que é visual, né? Quais os laudos de entrada em aberto, quais os orçamentos que estão em aberto até o momento, e quais as OS que estão em aberto até o momento. Posso estar visualizando aqui num gráfico mais rápido aqui, se você não estiver na empresa, né? Para estar olhando aqui quantos laudos tem em aberto, quantos orçamentos tem em aberto e quantas ordens de serviço tem em aberto ainda. Depois a parte financeira, contas a receber e contas a pagar. Os gráficos eles são bem parecidos, tá, tanto a receber quanto a pagar, então eu vou falar detalhadamente um pouco de um aqui, e o outro é praticamente a mesma coisa, só muda aí o conceito, né? Um é a pagar e o outro é a receber. Então posso estar visualizando aqui o meu contas a receber, mês a mês, ano a ano, né? Mesma coisa do faturamento, então aqui meu contas a receber de 2019, quanto era, 2020, 2021, 22, 2023, se tem alguma coisa ainda, né, já para 2024, posso estar analisando isso mês a mês, trimestre por trimestre, qual foi o comportamento desses contas a receber, quais os contas a receber por plano de contas, por exemplo. Se você tiver o plano de contas aí tudo certinho, ele vai estar mostrando aqui quanto que cada plano de contas representa no seu contas a receber, quais são os totais, né, de contas a receber, ano a ano, mês a mês, comparando com o período anterior, qual foi a variação, né, com relação ao período anterior, quanto que eu tenho de contas a receber em aberto, quanto que eu tenho de contas a receber baixados. Eu posso estar detalhando esse contas a receber aqui, então eu posso visualizar por cada cliente, né, quanto que eu tenho por cliente, quanto que eu tenho em aberto ou baixado, quanto que eu tenho por cliente só em 2022, né? Enfim, você pode estar analisando aqui detalhadamente quanto cada cliente representa do seu conta a receber, seja total, aberto, baixado, né, ou inadimplente, enfim. É possível fazer toda essa análise aqui do seu contas a receber. E a mesma coisa, né, como eu falei, do contas a pagar. No caso aqui a gente fez os gráficos e as informações bem parecidas, mas a gente vê aqui que já o plano de contas já está mais elaborado, fez uma curva aqui, né, de quanto representou esse conta a receber, como que ele está, a evolução, né, depois aqui vem caindo, quanto tem aberto, quanto tem baixado, detalhar contas a pagar para cada fornecedor, quanto que eu tenho aberto, quanto que eu tenho baixado de cada fornecedor. Depois aqui a parte de bancos, né, quanto cada conta bancária, quanto que tem de saldo em cada conta, quanto representa esse saldo em cada um dos bancos. Posso ter um período, né, específico para analisar o saldo de cada uma das contas. E depois aqui a parte de cartão, né, quanto que eu tenho, né, quais as operadoras e bandeira, quanto cada uma representa, as taxas. Posso estar detalhando aqui taxa bandeira por bandeira, né, quanto que foi faturado, né, no cartão de cada uma das bandeiras, quanto cada bandeira teve de taxa. Acho que aqui não tem, nesse gráfico aqui acho que não foi colocado as taxas. Foi de uma outra forma aqui, né, o valor bruto, quanto foi de taxa e o valor líquido. Então eu consigo enxergar aqui quanto que eu estou pagando de taxa para cada uma das operadoras, cada uma das bandeiras, né. Enfim, pessoal, eu acho que basicamente é isso, tá? Eu queria estar marcando com vocês aí uma apresentação
mais detalhada, né, para a gente estar analisando cada um de vocês, qual a necessidade, o que você gostaria de estar analisando, né, de uma forma dinâmica assim, para a gente estar fazendo o trabalho para vocês, né, desenvolvendo um relatório dentro da sua necessidade, com dados que você de fato queira analisar, né, e para tomar essas decisões mais embasadas, né, como eu falei desde o início. Então eu fico à disposição aí de vocês no meu WhatsApp, no meu e-mail, para a gente estar agendando esse bate-papo e analisando, né, o que você gostaria de ter de dados, né. Se você quiser, a gente pode fazer, né, com a sua autorização, uma cópia do seu banco e jogar exatamente nesse aqui que já está pronto, para você entender como que ficaria os seus dados nesse tipo de relatório, e depois a partir daí a gente pode estar desenvolvendo o seu mais específico, né. Então eu fico à vontade aqui de vocês, à disposição, para estar fazendo, né, com os seus dados, com as suas análises, com a sua necessidade, beleza? Obrigado.